alimenta a sua estante. Hoje, com especial atenção às prateleiras do Fantástico. Proponho-vos então que me acompanhem em 4 exemplos bem distintos e que demonstram as possibilidades imensas que cabem, por assim dizer, neste género a que poderemos designar como fantástico. Lewis Carroll, Mário de Carvalho, Jorge Luís Borges ou Maria Esther Vázquez são os 4 autores que vos proponho a descobrir. Publicado em 1865, este livro continua a ser uma referência no universo das histórias mágicas que conquistam leitores de diferentes gerações. Charles Dodgson imaginou um universo alucinante e criou uma aventura que ofereceu à jovem Alice Liddell. Ela era filha do Deão da aldeia, ele trabalhava como bibliotecário em Oxford. Toda a narrativa é povoada por um conjunto de figuras que se tornaram icónicas. Ainda hoje, várias delas são interpretadas segundo diferentes formas, como o coelho que está eternamente atrasado, o chapeleiro louco ao centro da mesa onde não se toma chá, ou a rainha de copas, que mandava cortar cabeças com facilidade e festejava diariamente a data do seu desaniversário. Disponível em português, numa versão integral, com magnífica tradução de Margarida Valdegato, esta edição da Relógio d'Água, com um pouco mais de 170 páginas, é uma ótima oportunidade para mergulhar neste texto. As Aventuras de Alice no País das Maravilhas é um dos mais espantosos exemplos de uma prosa cuidada e com laivos de surrealismo muito antes do termo ser cunhado. Um livro nascido da veia de matemático do seu autor, enriquecido pelo seu apreço e interesse pelas questões da linguagem e consolidado pelo caráter simbólico que Lewis Carroll, como todos bem sabemos, assim foi assinado, este livro histórico, imprimiu na sua aventura incomparável. Vamos então mergulhar neste estranho e maravilhoso livro, começando pelo primeiro capítulo. No buraco do coelho. Alice começava a aborrecer-se imenso de estar sentada à beira-rio com a irmã, sem nada para fazer. Espreitara 1 ou 2 vezes para o livro que a irmã lia, mas não tinha gravuras nem diálogos. E de que serve um livro, pensou Alice, se não tem gravuras nem diálogos? Por isso, cogitava de si para si, com certa dificuldade, porque o dia quente a fazia sentir estúpida e sonolenta, se havia de dar-se ao trabalho de levantar-se e colher margaridas pelo prazer de fazer com elas um colar de flores. Foi então que, de repente, um coelho branco, com olhos cor-de-rosa, passou a correr ao pé dela. Não era coisa muito extraordinária. Nem Alice pensou que fosse assim muito inusitado ouvir o coelho dizendo: "Credo, credo, vou chegar atrasadíssimo." Quando mais tarde pensou nisso, ocorreu-lhe que devia ter ficado espantada, mas naquela altura pareceu-lhe tudo bastante natural. Porém, quando o coelho deu em puxar um relógio do bolso do colete e olhou para ela e desatou a correr, Alice levantou-se imediatamente, porque lhe passou na ideia que nunca antes tinha visto um coelho com um bolso de colete, nem um relógio que tirasse de lá, e ardendo de curiosidade, correu pelos campos atrás dele, mesmo a tempo de o ver enfiar-se por uma enorme toca debaixo de uma sebe. Num instante, Alice enfiou-se também atrás dele, sem pensar sequer como o diabo é que havia de sair outra vez. A toca continuou a direito como um túnel e, de repente, afundou-se tão de repente que a menina nem teve tempo de refletir e parar antes de dar consigo a descer o que lhe parecia ser um poço muito fundo. Das duas uma, ou o poço era realmente muito fundo, ou ela estava a cair muito devagar, pois enquanto descia teve tempo de sobra para olhar em redor e interrogar-se sobre o que ia acontecer a seguir.
Primeiro, tentou olhar para baixo e perceber onde ia chegar, mas estava demasiado escuro para ver fosse o que fosse. E depois olhou para as paredes do poço e reparou que estavam cheias de louceiros e de estantes de livros. Aqui e ali viu mapas e gravuras penduradas por pregos. À passagem, tirou de uma das prateleiras um pote que tinha no rótulo compota de laranja, mas, para sua grande desilusão, estava vazio. Não quis largar o pote, com medo de matar alguém lá embaixo, e por isso enfiou-o, a custo, num dos louceiros enquanto caía. Bem, pensou ela, depois de uma queda destas, nunca mais me vou assustar por cair das escadas abaixo. Lá em casa vão todos pensar que eu sou muito corajosa. Ora, eu nem sequer me havia de queixar se caísse de um telhado. O que era bem capaz de ser verdade. A descer, sempre a descer. Será que a queda nunca mais acabava? Gostava de saber quantos quilómetros é que já desci, disse em voz alta. Devo estar quase a chegar ao centro da Terra. Ora, deixa cá ver. Isso seria 6.000 quilómetros de profundidade, acho eu. É que estão a ver. Alice tinha aprendido muitas coisas deste género nas suas aulas da escola e, embora esta não fosse uma excelente ocasião para alardear o seu conhecimento, visto que não havia ninguém que a ouvisse, não deixava por isso de ser um bom exercício de repetição. Sim, deve ser mais ou menos essa distância, mas nesse caso, a que latitude ou longitude terei chegado? Alice não fazia a mínima ideia do que era a latitude nem a longitude, mas achava que eram palavras pomposas para se dizer. Então começou de novo. Será que vou cair através da terra? Que engraçado ir sair entre os povos que andam com a cabeça para baixo. Parece-me que são os antipatas. Sentiu-se bastante satisfeita desta vez não haver ninguém que a ouvisse, já que aquela palavra não lhe soava nada bem. Mas vou ter de lhes perguntar como se chama o país, claro está. Por favor, minha senhora, isto é a Nova Zelândia ou a Austrália? E tentou fazer uma vénia ao dizer estas palavras. Imaginem só, fazer uma vénia enquanto se está a cair no vazio. Acham que eram capazes? E ela há de pensar que eu sou mesmo uma ignorante por lhe fazer tal pergunta. Não, é melhor não perguntar. Se calhar verei o nome escrito em qualquer parte. A descer, sempre a descer. Não havia mais nada que fazer, pelo que Alice começou outra vez a falar. Acho que a Dinah vai ter muitas saudades minhas esta noite. Dinah era a gata dela. Espero que não se esqueçam do seu pires de leite à hora do lanche. Querida Dinah, quem me dera que estivesses aqui comigo. Receio bem que não haja nenhuns ratos no ar, mas podia apanhar um morcego e isso é muito parecido com um rato, sabes? Será que os gatos comem morcegos? E então Alice começou a ficar com muito sono e continuou a dizer consigo mesma, numa voz estremunhada: os gatos comem morcegos, os catos comem morcegos e, às vezes, os morguegos comem catos. Pois bem, veem que, dado ela não ter resposta para nenhuma das perguntas, não fazia muita diferença trocar as palavras. Sentiu que adormecia e começava a sonhar que estava a andar de mãos dadas com Dinah e falando-lhe muito a sério. Ouve, Dinah, diz-me a verdade. Alguma vez comeste um morcego? Quando de repente catrapus, aterrou num monte de galhos e folhas secas e acabou de cair. Alice não estava magoada e, levantando-se imediatamente como uma mola, olhou para cima, mas estava tudo escuro. À sua frente estendia-se outra longa passagem e ainda se podia ver o coelho branco a descer por ali fora. Não havia um momento a perder. Alice correu como o vento e chegou mesmo a tempo de o ouvir dizer, ao virar uma esquina: oh, pelas minhas orelhas e pelos meus bigodes, como se faz tarde. Ela estava mesmo atrás dele quando dobrou a esquina, mas depois o coelho já se perdera de vista. Alice achou-se então num enorme átrio, muito baixo, iluminado por uma fila de candeeiros pendurados no teto. Havia muitas portas em redor do átrio, mas estavam todas trancadas. E depois de percorrer de uma ponta à outra, experimentando cada porta, a menina avançou tristemente para o centro a pensar como é que ia sair dali outra vez.
De repente, viu à frente dos olhos uma pequena mesa de 3 pernas, toda em vidro maciço. Em cima dela havia apenas uma pequena chave dourada. E o primeiro pensamento de Alice foi que devia pertencer a uma das portas do átrio. Mas não. Ou eram as fechaduras que eram muito largas, ou a chave que era muito pequena. Fosse como fosse, não conseguia abrir nenhuma. Contudo, da segunda vez que deu a volta, achou uma pequena cortina em que não reparara antes, e atrás dela estava uma pequena porta de cerca de 30 centímetros de altura. Tentou enfiar a chave dourada na fechadura e, para seu grande contentamento, servia! Alice abriu a porta e descobriu que dava para um pequeno corredor, pouco maior que a toca de um rato. Ajoelhou-se e olhou lá para dentro, para o mais belo jardim jamais visto. Como desejava sair do escuro átrio e passear entre aqueles canteiros de flores coloridas e aquelas fontes frescas. Mas nem sequer conseguia meter a cabeça pela porta. E ainda que a minha cabeça entrasse, pensou a pobre Alice, de pouco me serviria sem os meus ombros. Oh, quem me dera poder encolher-me como um telescópio. Acho que era capaz se soubesse por onde começar. É que, como devem compreender, tinham acontecido ultimamente tantas coisas extraordinárias que Alice começava a pensar que, na realidade, havia muito poucas coisas impossíveis. Não valia a pena plantar-se ao pé da pequena porta, pelo que voltou para a mesa, meio esperançosa de encontrar lá outra chave, ou pelo menos um manual para as pessoas se encolherem como telescópios. Desta vez, encontrou uma pequena garrafa, que de certeza não estava aqui antes, pensou Alice. E atado ao gargalo tinha um rótulo com a palavra "Bebe-me", vistosamente impressa em grandes letras. Ora, a garrafa podia muito bem dizer "Bebe-me", que uma menina ajuizada como Alice não iria obedecer-lhe com tanta pressa. Não vou procurar primeiro se não está aqui marcado veneno, disse ela, pois lera várias histórias instrutivas sobre crianças que se tinham queimado e sido comidas por animais ferozes e outras coisas desagradáveis, só por não se conseguirem lembrar das regras simples que os amigos lhes haviam ensinado, como, por exemplo, que um atiçador em brasa há de queimar-nos se o segurarmos muito tempo, e que se cortarmos o dedo muito profundamente com uma faca, é normal que deite sangue. E, sobretudo, nunca se esquecer de que se bebermos demasiado de uma garrafa onde está marcado veneno, mais cedo ou mais tarde o líquido há de cair-nos mal no estômago. Todavia, a garrafa não dizia veneno, pelo que Alice se aventurou a prová-la, e achando que lhe agradava efetivamente, sabia um bocado uma mistura de tarte de cerejas, leite creme, ananás, peru assado, caramelo e torradinhas quentes com manteiga. Não tardou a beber tudo. Olha que sensação tão estranha, admirou-se Alice. Devo estar a encolher como um telescópio. E de facto assim era. Descer à altura de apenas 25 centímetros e o seu rosto iluminou-se com a ideia de isso já ser o tamanho ideal para passar pela estreita porta até àquele pequeno jardim. Primeiro, porém, aguardou alguns minutos para ver se ainda ia minguar mais. Isso pô-la um bocado nervosa. É que sabe-se lá se isso não vai acabar comigo e desaparecer completamente como uma vela, disse ela para consigo. Que serei eu então? E tentou imaginar com que se parece a chama de uma vela depois de se ter apagado, porque não se recordava de jamais ter presenciado tal coisa. Passado pouco tempo, vendo que não acontecia mais nada, decidiu dirigir-se imediatamente para o jardim, mas, coitada da Alice, quando chegou à porta, descobriu que se esquecera da pequena chave de ouro e, ao regressar à mesa, percebeu que nunca poderia alcançá-la. Via-a perfeitamente através do vidro e tentou tudo por tudo para trepar para uma das pernas da mesa, mas eram demasiado escorregadias. E quando se cansou de tentar, a pobrezinha sentou-se a chorar. Vamos lá, não vale a pena chorar assim, recomendava-lhe Alice severamente. Aconselho-te a parares com isso imediatamente. Normalmente dava bons conselhos a si própria, embora muito raramente os seguisse, e às vezes ralhava consigo, tão asperamente que as lágrimas lhe marejavam os olhos. E uma vez
Tentou mesmo puxar as próprias orelhas por se ter enganado a si própria numa partida de croquet que estivera a jogar consigo mesma, pois esta criança tão especial gostava muito de fingir que era duas pessoas. Mas agora não me serve de nada fingir que sou duas pessoas, pensou a pobre Alice. Ora, mal chego para fazer uma pessoa respeitável. Bem depressa divisou uma caixinha de vidro debaixo da mesa. Abriu-a e encontrou lá dentro um bolo minúsculo, cujas uvas de Corinto desenhavam graciosamente as letras "Come-me". Pois hei de comê-lo, disse Alice, e se me fizer ficar maior, já posso chegar à porta. E se ficar mais pequeno, posso esgarar-me por debaixo da porta. Por isso, seja como for, vou conseguir chegar ao jardim e não me ralo com o que me aconteça. Comeu um bocadinho e interrogou-se ansiosamente, para baixo ou para cima? Levando a mão à cabeça para perceber em que sentido crescia, e ficou muito espantada ao verificar que continuava do mesmo tamanho. É evidente que isso é o que geralmente sucede quando se come um bolo, mas Alice acostumara-se tanto a esperar que só acontecessem coisas extraordinárias que lhe pareceu muito aborrecido e estúpido que a vida continuasse de modo normal. Por isso, entregou-se ao trabalho de comer e não tardou a acabar o bolo. Há escritores que se divertem a passear por entre diferentes géneros literários, especialmente se tiverem uma escrita carismática que se sobreponha ao género adotado em cada livro, colocando a marca de água desse mesmo autor bem acima do estilo literário em que se move a cada instante. Este será certamente o caso de Mário de Carvalho, um dos autores portugueses cuja produção literária se aventurou mais longe, avançando por territórios distintos a cada livro. Um dos mais conhecidos será A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho. Existem diversas edições ao longo dos anos. Neste momento, a mais fácil de encontrar será a da Porto Editora. Este conjunto de contos, cuja primeira edição chegou às livrarias em 1983, tem no relato que lhe dá o título uma história assente numa descrição de um episódio mais que insólito, embora narrado com a naturalidade que faz dele apenas mais um momento do cotidiano. Uma horda de cavaleiros berberes do século XII vê-se subitamente em plena Avenida Gago Coutinho, por incúria da deusa Clio, que se deixou adormecer. Contudo, embora este seja o conto mais famoso do livro, há outros momentos de sagaz deambulação literária e de caráter igualmente onírico que bem merecem a nossa atenção. Apesar do mais conhecido ser o livro que dá o título A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho, há certamente outros textos que bem merecem a nossa atenção neste pequeno livro. Por exemplo, logo a abrir, o curto conto In Excelso. Num arranha-céus de Lisboa, à Avenida João 21, trabalhava como escriturário que primava em ser o primeiro a chegar à firma Rainbow and Sunshine, Jacob Benoliel SARL, sediada no 6º andar. O escriturário chamava-se João Mendes, salvo erro, e era velho na casa. A sua feição, madrugadora, trouxera-lhe a incumbência de abrir as portas do estabelecimento todas as manhãs. Quando Jacob Benoliel Jr. comparecia, invariavelmente pelas 9h30, já o João Mendes se sentava à secretária de calculadora na mão a conferir faturas, ajudado de ventoinha ou de escalfeta, conforme se tratasse de verão ou de inverno. Uma ocasião, João Mendes chegou invulgarmente cedo. Cumprimentou a porteira, que, de cigarro na boca e gestos convictos, baldeava o vestíbulo, abriu a caixa do correio, por essa hora vazia, e entrou no elevador.
Foi a porteira a última pessoa que o viu e que com ele trocou palavra. Como de ordinário, João Mendes espremeu o botão do 6º andar e o elevador arrancou com um silvo ligeiro e um suave toque de ferragens. Entretanto, como de costume, foi pensando no trabalho que havia a fazer nessa manhã. Era a época do balanço, nem tudo corria bem e o João Mendes sentia-se preocupado e inquieto. Ia nisto e não deu porque o elevador ultrapassava o 6º andar e continuava sempre para cima. Só se sobressaltou quando, a uma velocidade que lhe pareceu excessiva, se apercebeu de que tinha passado a porta do 17º e último andar. Era a ocasião de tocar o botão de paragem, mas o elevador não parou. João Mendes espremeu com insistência o botão vermelho do alarme e o elevador sempre a subir numa velocidade agora quase vertiginosa. Com surpresa e terror, receoso de qualquer impacto, o escriturário via passarem rapidamente os grumos ásperos da tinta das paredes. Em dado momento, começou a fazer frio. O homem acocorou-se a um canto e puxou para cima as bandas do casaco. Depois veio um período de calor. O escriturário resignou-se às mangas de camisa e teve de limpar a miúdo o suor com o lenço. Em trepidação regular e suave, o elevador continuava a sua ascensão. Neste comenos, o escriturário perdia a compostura, rompia aos pontapés e aos murros nos painéis e espelhos do elevador. Gritava, uivava, mas a marcha não se deteve e o elevador subia sempre em cadência acelerada. Pela porta passavam cada vez mais rápidas as manchas de pintura, os trincos de parede exteriores. Houve um momento em que as luzes baixaram de intensidade, outro em que se tornaram mais fortes. Prostrado, o escriturário viu-se iluminado sucessivamente por todas as cores do arco-íris. Depois vieram os ruídos, ou em zumbidos muito leve, sibilante, ou em roncar pesado de turbina. Ter-se-iam passado anos ou séculos. Passou-se um sem tempo. Aturdido, o escriturário, acocorado, cobria a cabeça com as mãos. Laço deixava-se cair, enrodilhado para ali, quase sem acordo, e o elevador prosseguia, em subida veloz. Um dia, a marcha abrandou sensivelmente. O escriturário sobressaltou-se e levantou o olhar. O elevador imobilizava-se. Então, os painéis do elevador desapareceram, sumiu-se a parede em frente e tudo ficou mergulhado numa luz opalina, brilhante, quase compacta. Com dificuldade, o escriturário soergueu-se, piscando os olhos e alisando desajeitadamente os vincos do casaco. E ouviram então uma voz que dizia: são imprevisíveis os caminhos que a mim conduzem. Trata-se da última coletânea de contos publicada pelo mais famoso escritor argentino, Jorge Luis Borges, nascido em 1899, falecido em 1986 e responsável por alguns dos mais geniais textos onde se conjugam fantasia, filosofia e alguma especulação científica, unificando nos seus argumentos elementos de todas estas disciplinas e áreas do saber. O Livro de Areia, cuja primeira publicação data de 1975, agrupa 13 contos, sendo o primeiro deles intitulado O Outro, uma sábia reflexão sobre a identidade.
Aliás, esse é um dos temas omnipresentes na escrita de Borges, seja pela abordagem à fatalidade, o inescapável curso dos acontecimentos, seja pela liberdade humana de os alterar e imprimir um cunho pessoal no futuro. A edição atualmente disponível nas livrarias portuguesas é da Quetzal, cerca de 130 páginas, além das notas, com a tradução a cargo de António Sabler. Depois de um conjunto de narrativas geniais, o livro encerra com uma curta história que dá o título ao volume, debruçando-se pela infinitude, pela magia do objeto livro e pela sábia mestria de Borges em mesclar a memória e a imaginação como as duas faces que realmente são, mesmo quando não sabem da existência uma da outra. E é justamente com o conto homónimo que Jorge Luís Borges encerra esta sua antologia de contos, O Livro de Areia. A linha consta de um número infinito de pontos, o plano de um número infinito de linhas, o volume de um número infinito de planos, o hipervolume de um número infinito de volumes. Não, decididamente não é este more geométrico o melhor modo de dar início à minha narrativa. Afirmar-se verídica é agora uma convenção de qualquer narrativa fantástica. A minha, não obstante, é verídica. Eu vivo só num quarto andar da Rua Belgrano. Aqui há uns meses, ao entardecer, ouvi uma pancada na porta. Abri e entrou um desconhecido. Era um homem alto, de feições imprecisas. Talvez a minha miopia as visse assim. Todo o seu aspecto era de pobreza decente. Trajava de cinzento e trazia uma maleta cinzenta na mão. Senti logo que era estrangeiro. A princípio, julguei-o velho. Depois notei que me deixara enganar pelo seu escasso cabelo ruivo, quase branco, à maneira escandinava. No decorrer da nossa conversa, que não duraria uma hora, soube que procedia das Órcades. Indiquei-lhe uma cadeira. O homem demorou um pedaço a falar. Rescendia a melancolia, como eu agora. Vendo Bíblias, disse-me ele. Não sem pedantismo, respondi-lhe. Nesta casa há algumas Bíblias inglesas, incluindo a primeira, a de John Wycliffe. Tenho ainda a de Cipriano de Valera, a de Lutero, que literariamente é a pior, e um exemplar latino da Vulgata. Como vê, não são precisamente Bíblias o que me faltam. Ao cabo de um silêncio, respondeu-me. Não vendo só Bíblias. Posso mostrar-lhe um livro sagrado que talvez lhe interesse. Adquiriu-o nos confins de Bicknir. Abriu a maleta e pousou-o sobre a mesa. Era um volume inoctavo, encadernado, a tela. Passara sem dúvida por muitas mãos. Examinei-o. Surpreendeu-me o seu peso invulgar. Na lombada dizia Holy Writ e por baixo Bombaí. Deve ser do século XIX, observei. Não sei, nunca o soube, foi a resposta. Abriu ao acaso. Os caracteres eram estranhos. As páginas que me apareceram gastas e de pobre tipografia estavam impressas a duas colunas, à maneira de uma Bíblia. O texto era muito miúdo e estava ordenado em versículos. No canto superior das páginas havia algarismos árabes. Chamou-me a atenção a página par, levar o número, digamos, 40.514 e a ímpar, a seguinte, 999. Voltei-a. O verso estava numerado com 8 algarismos. Tinha uma pequena ilustração, como é costume nos dicionários, uma âncora desenhada à pena, como pela desajeitada mão de uma criança. Foi então que o desconhecido me disse: olhe bem para ela. Depois, nunca mais haverá. Havia uma ameaça na afirmação, mas não na sua voz. Ajeitei-me no lugar e encerrei o volume. Reabri-o de imediato. Em vão procurei a figura da âncora, folha após folha. Para ocultar o meu desconcerto, disse-lhe: trata-se de uma versão das Escrituras em alguma língua indostânica, não é verdade? Não, replicou.
Depois baixou a voz para confiar-me um segredo. Adquiriu num povoador da planície, a troco de umas roupias e da Bíblia. O seu possuidor não sabia ler. Suspeito que no livro dos livros viu um amuleto. Era da casta mais baixa. As pessoas não podiam pisar a sua sombra sem contaminação. Disse-me que o seu livro se chamava O Livro de Areia, porque nem o livro nem a areia têm princípio nem fim. Pediu-me que procurasse a primeira folha. Apoiei a mão esquerda sobre a capa e abri com o dedo polegar quase colado ao indicador. Tudo foi inútil. Sempre se interpunham várias folhas entre a capa e a mão. Era como se brotassem do livro. Agora procuro o final. Também falhei. Mal consegui balbuciar com uma voz que não era a minha. Isto não pode ser. Sempre em voz baixa, o vendedor de Bíblias disse-me: não pode ser, mas é. O número de páginas deste livro é exatamente infinito. Nenhuma é a primeira, nenhuma a última. Não sei porque estão numeradas desse modo arbitrário. Talvez para dar a entender que os termos de uma série infinita admitem qualquer número. Depois, como se pensasse em voz alta: se o espaço é infinito, estamos em qualquer ponto do espaço. Se o tempo é infinito, estamos em qualquer ponto do tempo. As suas considerações irritaram-me. Perguntei-lhe: você é religioso? Sem dúvida. Sim, sou presbiteriano. A minha consciência está limpa. Estou seguro de não ter vigarizado o nativo quando lhe dei a palavra do Senhor a troco do seu livro diabólico. Assegurei-lhe que não tinha nada que censurar-se e perguntei-lhe se estava de passagem por estas terras. Respondeu-me que dentro de uns dias pensava regressar à sua pátria. Foi então quando soube que era escocês das Ilhas Órcades. Disse-lhe que gostava pessoalmente da Escócia por amor a Stevenson e Hume. E Bobby Burns, corrigiu. Enquanto falávamos, eu continuava a explorar o livro infinito. Com falsa indiferença, perguntei-lhe: você propõe-se oferecer este curioso espécime ao Museu Britânico? Não. Ofereço-o a si, replicou, e adiantou uma soma elevada. Respondi-lhe, com toda a verdade, que essa soma me era inacessível e fiquei-me a pensar. Ao cabo de uns minutos tinha urdido o meu plano. Proponho-lhe uma troca, disse-lhe eu. Você obteve esse volume por umas roupias e pela Sagrada Escritura. Eu ofereço-lhe o montante da minha reforma, que acabo de receber, e a Bíblia de Wycliffe em letra gótica, herdeia de meus pais. A Blackletter Wycliffe, murmurou. Fui ao meu quarto e trouxe-lhe o dinheiro e o livro. Virou as folhas e estudou o frontispício com um fervor de bibliófilo. Negócio feito, disse-me. Espantou-me que não regateasse. Só depois compreenderia que ia entrar em minha casa decidido a vender o livro. Não contou as notas e guardou-as. Falámos da Índia, das Órcades e dos Jarls noruegueses que as governaram. Era de noite quando o homem se foi. Não voltei a vê-lo, nem sei o seu nome. Pensei guardar o livro de areia no vazio que deixara Wycliffe, mas por fim optei por escondê-lo atrás de uns volumes desemparelhados de As Mil e Uma Noites. Deitei-me e não adormeci. Às 3 ou 4 da manhã acendi a luz. Procurei o livro impossível e voltei às folhas. Numa delas vi gravada uma máscara. No canto tinha um algarismo, já não sei qual, elevado à 9ª potência. Não mostrei a ninguém o meu tesouro. À felicidade de possuí-lo, juntou-se o medo de que o roubassem e depois o receio de que não fosse verdadeiramente infinito. Essas duas inquietações agravaram a minha já velha misantropia. Sobravam-me uns amigos, deixei de vê-los. Prisioneiro do livro, quase não saí à rua. Examinei com uma lupa a lombada gasta e as capas e trejeitei a possibilidade de algum artifício. Comprovei que as pequenas ilustrações distavam 2000 páginas uma da outra. Fui-as anotando num registro alfabético que não tardei a preencher. Nunca se repetiram. De noite, nos escassos intervalos que me concedia a insónia, sonhava com o livro. Declinava o verão e compreendi que o livro era monstruoso. De nada me serviu considerar que não menos monstruoso era eu, que o apercebia com olhos e o apalpava com 10 dedos com unhas. Senti que era um objeto de pesadelo, uma coisa obscena que infamava e corrompia a realidade.
Pensei no fogo, mas temi que a combustão de um livro infinito fosse igualmente infinita e sufocasse de fumo o planeta. Lembrei-me de ter lido que o melhor lugar para ocultar uma folha é um bosque. Antes de me reformar, trabalhava na Biblioteca Nacional, que alberga 900.000 livros. Sei que, à direita do vestíbulo, uma escada de caracol se esgueira para a cave, onde estão os jornais e os mapas. Aproveitei um descuido dos empregados para perder o livro de areia numa das úmidas estantes. Procurei não fixar a que altura ou a que distância da porta. Sinto um pouco de alívio, mas não quero nem passar pela Rua México. E por falar em Jorge Luís Borges, façamos uma merecida homenagem à mítica coleção que desenvolveu e coordenou para o editor italiano Franco Maria Ricci. A história faz parte do mapa literário do século XX, quando Ricci, no início da década de 70, durante uma estadia por Buenos Aires, aproveitou a amizade com Maria Esther Vázquez para que lhe apresentasse o escritor. Visitou-o na Biblioteca Municipal, a amizade entre os dois começou e a Biblioteca de Babel, assim se designa esta histórica recolha de textos fantásticos, publicados com o reconhecido design distintivo do editor italiano e a autoridade do escritor e erudito argentino, nasceu também desse encontro. Em Portugal, a editorial Presença começou a publicar esta coleção, infelizmente, de forma incompleta. Como imaginam, não há livros menores nesta escolha de um mestre. Um dos volumes agrupa exclusivamente textos de ex-escritores conterrâneos de Borges, argentinos, portanto, sob o título, naturalmente, de Contos Argentinos. Em pouco menos de 150 de páginas, Leopoldo Lugones, Adolfo Bioy Casares, Arturo Cancela, Júlio Cortázar, Manuel Mujica Laínez, Silvina Ocampo, Federico Peltzner, Manuel Peiró e a já referida Maria Esther Vázquez assinam os 9 contos desta extraordinária antologia. E terminamos precisamente com o conto de Maria Esther Vázquez, escolhido por Jorge Luís Borges para esta antologia da coleção Biblioteca de Babel, uma recolha de contos argentinos. Tem por título O Eleito. Regressei da morte muitas vezes para sofrer a vida. Não consegui continuar a ler. Compreendo, ao longo da minha vida quase infinita, fui compreendendo muitas coisas que a imaginação do poeta o conduz a fantasias, como a desses 2 primeiros versos do poema. Porém, pergunto-me, pode algum homem saber ou intuir o que se sente quando se regressa da morte? Na realidade, acho que eu mesmo já quase o esqueci. O poema está assinado por alguém cujo nome tenho visto impresso com frequência neste país. Agora leio apenas os suplementos ilustrados dos jornais. Quando há uns 2 séculos saíram os primeiros jornais diários, pareceram-me uma novidade. Lia tudo o que podia, política, editoriais, economia. Depois também me cansei disso. E nos últimos 40 anos, desde que cheguei à Argentina, tenho lido apenas os suplementos de domingo. É algo a que fiz por me habituar e que também esquecerei quando tiver de deixar Buenos Aires. Creio que o deverei fazer em breve. Já demasiada gente me conhece. Agora as coisas são mais difíceis do que antes. Polícia internacional, passaportes, telégrafo, rádio, aviões. Retomo o poema. Regressei da morte muitas vezes. Que estupidez! Como se regressar uma não fosse já suficiente. Há anos que não pensava nestas coisas. Na vida que tenho levado ultimamente, bastante solitária, tenho às vezes durante dias inteiros a ilusão de ser realmente o filho de um colecionador de antiguidades, cuja casa e cujos clientes eu herdei. Clientes que foram envelhecendo, enquanto eu conservo o meu aspecto de homem jovem e prematuramente encurvado, cansado talvez,
Também nisto, dizem eles, sou espantosamente parecido com o meu suposto pai. Creio que poderei continuar assim por mais uns anos e depois, como sempre, desaparecerei. Às vezes dizia, esqueço-me, mas coisas cotidianas, a leitura de um poema, por exemplo, devolvem-me à minha condenação de séculos. Com frequência sucedem coisas mais terríveis. A semana passada, para não ir mais longe, o meu vizinho, que tanto admira algumas das bugigangas que existem em minha casa, convidou-me para ir a um concerto. Era um evento muito importante, asseverou, e eu deixei-me levar. Em ocasiões deste tipo não se costuma ver nada de interessante. É evidente que nas roupas acanhadas deste século nem homens nem mulheres podem brilhar. A música, em contrapartida, é mais suportável. No entreato, o meu vizinho quis sair, acompanhei-o e de repente via. Era o mesmo rosto naquela rapariga que conheci na corte de Lourenço, o Magnífico, quando Florença despontava para a beleza e para a glória. Era um rosto esplêndido e estranho. De todos aqueles que passaram pela minha vida, recordo-me de muito poucos, mas essa mulher trouxe-me tantas felicidades e tantas desditas que julgo passará ainda muito tempo antes que a memória a apague. Perante a insistência com que eu a fitava, a rapariga volveu o olhar na minha direção. Eu cumprimentei-a com uma inclinação de cabeça e ela, julgando reconhecer-me, sorriu, como a outra, a italiana, a quem tanto amei e cujo nome todavia esqueci. Depois das minhas irmãs, de Marta, sobretudo de uma egípcia que comprei em Roma e de uma gaulesa que morreu nos meus braços, poucas mulheres me impressionaram tanto quanto aquela italiana cujo rosto tinha voltado a encontrar. Mas a minha italiana era mais jovem que esta argentina. Tinha pouco menos de 20 anos quando o marido a levou de Florença. Na última noite que passámos juntos, ofereceu-me um espelho em prata. Morreu jovem. Sorte a sua. O encontro do teatro perturbou-me. E nessa noite, sozinho, na escuridão do meu quarto, recordei aquela época e outras anteriores, já longínquas, e rostos e vidas que amei e odiei, e um homem que matei para o roubar em Córdoba, quando o Almansor era califa, e aquele Carlos de Inglaterra que vi morrer às mãos do verdugo, e a minha casa na Palestina, e a minha mãe a cozer pão, e os olhos daquele homem que me chamou, para minha grande honra e minha grande desdita, seu amigo, e a pedra do sepulcro por trás de mim. Não sei para que escrevo estas coisas. Nada espero dos homens nem de mim próprio. Conheço-me até à exaustão, mas espero, ainda assim, que aquele meu amigo me permita descansar. Às vezes vou à igreja e falo com ele. Não me ouve. Esqueci a sua linguagem. Um dia, em Santiago de Compostela, ainda as torres da catedral não tinham sido erguidas, confessei-me com um padre peregrino. De todos os que me escutaram, ele foi o único que acreditou em mim e me confortou, sem pensar que eu fosse um possesso. Aconselhou-me que procurasse a companhia dos homens, meus irmãos, que não invejasse a sua sorte mortal e que os amasse, se fosse possível, como o meu amigo os amou. Não é possível. Não quero saber dos homens para nada. Antes, já há muito tempo, procurava-os no desespero e depois no tédio. Estou cansado. Aprendi línguas estranhas e esqueci-as. Vi quase todos os céus do planeta e esqueci-os. Estudei ciências e alquimia e medicina e as estrelas e as suas alterações através dos tempos. Aprendi botânica antiga e Emiliano, Palladio, Rutilio. Ensinou-me agricultura e conheço todos os animais da terra, mesmo os insetos mais minúsculos. Da música à poesia, as artes seduziram-me. E esqueci quase tudo. Só não consegui esquecer aquela terrível hora em que o meu destino foi selado. O tempo parou para mim. Não envelhece o meu corpo. O meu rosto conserva aquele tom um pouco pálido do momento em que me encontrou. Não há sol que escureça a minha pele. Nem acidente físico que me possa causar dano, nem cataclismo que me aniquile. Devo indefetivelmente aguardar o dia assinalado. Adoeci, depois de ele ter partido de minha casa, onde estivera,
durante algum tempo. As minhas irmãs adoravam-no e eu também. Era nobre e alegre, dono de uma alegria total, perfeita e sábia. Olhava com largueza os homens e as coisas, mesmo as mais infamas, e sabia expressar-se admiravelmente, embora às vezes não entendêssemos as suas palavras. Durante muito tempo fomos amigos e, apesar de nunca o ter acompanhado nas suas viagens, gostava de estar ao seu lado e de o ouvir falar. E, no entanto, sendo seu amigo, sentia-me sempre amedrontado, como que aniquilado na sua presença. Intimidavam-me as suas maneiras, os seus gestos, toda a sua majestade. Dir-se-ia que se desprendia do seu passo quando andava, do seu repouso quando dormia e, sobretudo, da aura que alcançava tudo o que rodeava, iluminando-o. Uma noite, como dizia depois de ele ter partido de minha casa, levantou-se uma terrível tempestade. Uma das minhas irmãs tinha ido à rua e saí para a ir buscar. A chuva e o frio fizeram-me adoecer e no dia seguinte não me consegui levantar. Prostrava-me uma febre cada vez mais alta. Vieram os médicos, deu-se-lhes uma arroba de azeite fino e uma libra de unguento de nardo puro, o melhor de todos os perfumes, a cada um. Mas eu languescia. Chamou-me o sacerdote e, quando já não conseguia falar, nem ver, nem sentir mais do que a escuridão e o silêncio, prepararam-me para morrer. E como era o único varão da casa, as minhas irmãs fizeram trazer do templo um sudário de linho. Uma delas, em desespero, mandou-o chamar por um mensageiro, que lhe deu a triste notícia. A sua bondade e a sua sabedoria eram a única esperança. Guardo daquela época a recordação que sobrevive aos pesadelos. Noites de febre, angústia e delírio, os rostos das minhas irmãs sobre mim e as suas mãos frescas nas minhas suadas. Depois, a noite total, ele aparentemente chegou tarde. As minhas irmãs saíram a recebê-lo 4 dias depois, quando entrou na aldeia. Chorando, caíram nos seus braços, levaram as cabeças cobertas com os mantos que estavam, em sinal de luto, manchados de cinza. Ele também chorou. Como tinham sido felizes aquelas horas de pura amizade. Depois não teve amigos e eu também não. Ergueu os olhos para o céu, desolado do entardecer, e ficou em silêncio. A seguir, lentamente, pegou no seu humilde hábito de pregador sem templo e caminhou até à colina dos sepulcros. Ali fez mostrar a quem o acompanhava qual era o meu. À vista da pedra que o cobria, os seus olhos encheram-se de novo de lágrimas. Mas, recompondo-se, com voz clara e grave, pediu que o removessem. Face àquilo que lhes pareceu uma insensatez, algumas vozes ensaiaram um protesto. Perante o seu gesto seco, a tumba foi aberta. O vento, lúgubre rumor, passeava sobre os rumos e esguios das árvores, e a lua, recém-aparecida, desolava os montes. E, levando-se acima do vento, a sua voz disse 3 vezes as devidas palavras. Lázaro, sai! Levantado do túmulo, coberto ainda pelo sudário e ligadas as mãos com o cordão dos mortos, submisso e cego, saí para a noite de Betânia. A sua voz, agora dulcíssima, acrescentou: desatai-o e deixai-o ir. Resgatado da sombra silenciosa, o ar da noite parecia-me embriagador. Não sabia o que tinha passado por mim, nem o que se tinha passado comigo. Porém, todo o meu corpo, agradecido e esplêndido, como se recém-regressado do amor, pulsava de vida. Nessa noite, a minha irmã ungiu-o com nardo. Não houve noite mais feliz para mim, mas já passou tanto tempo. Jesus, príncipe do dia, porque me abandonaste nesta terra hostil, que não me deixa mudar nem envelhecer, que não me deixa morrer. E pergunto-me, perguntando-te, porquê e para quê eu, Lázaro, fui o eleito e o esquecido.
Tchau.